Acessibilidade. Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um Garantindo a Acessibilidade. Nesse espaço eu ensino arquitetos, engenheiros, profissionais da construção a se tornarem referências em acessibilidade. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mãe de PCD, sou especialista em acessibilidade, sou empresária, tenho uma empresa que atua exclusivamente com acessibilidade e eu sou a sua professora de acessibilidade. Então, se você é um profissional que deseja se aprofundar um pouco mais nesse tema, para utilizar no seu trabalho, nos projetos que você já realiza, se pretende se tornar um especialista e oferecer produtos e serviços em acessibilidade, assim como eu faço aqui na minha empresa, você está no lugar certo. Cola comigo que isso aqui vai ser muito bom para vocês. E hoje eu vou falar sobre acessibilidade em eventos, atendendo a pedidos. Eu fiz uma live há um tempo atrás e uma das pessoas tinha muita dúvida com relação, foi o Luciano, né, Luciano? Com relação a essa questão, de acessibilidade para eventos. Então, é sobre isso que eu vou falar hoje. Bom dia, Luciano tá aqui, já chegou, né, Luciano? Hoje eu vou responder sua pergunta aqui falando sobre acessibilidade para eventos, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar falando a respeito. Quando você pensa em acessibilidade, você vai pensar em um conceito mais abrangente, para você conseguir trabalhar não só com eventos, mas com qualquer outra coisa que você precise trabalhar acessibilidade. Porque acessibilidade, trazendo um conceito assim mais amplo, é simplesmente possibilitar que as pessoas realizem as atividades que qualquer pessoa realizaria com certa facilidade, certo? Então, para eventos, isso a gente vai seguir nessa mesma linha. Então, o que acontece? Quando você pensa em um evento, eu vou tentar fazer isso de uma maneira mais metódica, usando inclusive o meu método, que é o mapa da acessibilidade. Eu vou utilizar não o método inteiro, mas eu vou utilizar as premissas do método, que são 3 premissas. A primeira delas é dinâmica de utilização do espaço. Vamos extrapolar esses conceitos para a questão do evento. A segunda premissa é um exercício de empatia, que é você se colocar, fazer um exercício de tentar se colocar no lugar do outro. E a terceira premissa desse método é o domínio do referencial técnico, que é o conhecimento técnico de onde você vai buscar as informações, seja a legislação, seja as normas, tá? Então, vamos fazer uma análise da questão do evento, de acessibilidade para eventos, trazendo essas 3 premissas, e você vai ver que isso vai se tornar um processo mais natural, tá? Então, quando você for trabalhar acessibilidade não só para eventos, mas em qualquer outra situação, se você tem em mente essas 3 premissas, você vai conseguir fazer isso com certa facilidade, tá bom? Então, pensando aqui em um evento, se você fala de evento, você já tem muitas possibilidades de eventos que podem ser realizados. Então, existem muitas categorias de eventos. Pode ser um show, pode ser uma peça teatral, pode ser um congresso, pode ser um culto, pode ser assim uma infinidade de possibilidades para você construir um evento. Aqui eu falo de acessibilidade arquitetônica, tá? Então, eu vou falar de um conceito um pouco abrangente e vou trazer também referências da acessibilidade arquitetônica, de como que você vai fazer isso para trabalhar os espaços dos eventos, tá? Então, vamos lá. Primeiro, dinâmica de utilização do espaço. Seja qual for o evento que você estiver considerando, entre as diversas possibilidades que existem, quando você pensa em dinâmica de utilização do espaço, você vai extrapolar para a situação do evento para dinâmica de utilização, de interação, de experiências que as pessoas vão ter nos eventos, tá? Então, como que vai ser isso? Eu vou trazer um exemplo prático. Vamos imaginar que seja um show. Esteja organizando um show, um evento com uma banda ou um festival, não importa. Como que vai ser a experiência das pessoas ao participar desse evento?
você tem que pensar na acessibilidade desde a divulgação desse evento. Porque para a pessoa participar de um evento, ela vai precisar primeiro ter acesso às informações daquele evento, para se programar, para entender como que vai ser aquilo ali, tá? Então a própria divulgação já precisa ter elementos de acessibilidade. E esses elementos estão previstos na legislação. Então você tem que ter, por exemplo, divulgação de material com braille, você tem que ter divulgação com intérprete de Libras, você tem que ter audiodescrição, você tem que ter os elementos que vão fazer com que aquela divulgação alcance as pessoas. Então, se você vai fazer um folheto, você pode considerar o folheto com informação em braille. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que seria isso que eu tenho aqui no meu material de divulgação, tá vendo? Você pode considerar uma divulgação de um folheto, de um panfleto com material em braille. Se você vai fazer um vídeo, dependendo de onde ele for veiculado, se for na internet, se for na TV, se for em qualquer lugar, ele provavelmente vai poder ter uma janela com intérprete de Libras, pode ter audiodescrição. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é um folheto da minha empresa, tá, gente? Aqui a minha empresa é essa aqui, ó, Master Acessibilidade. Então aqui a gente tem o folheto, tá vendo? Com o braille. Tá? O braille tem algumas características que são muito peculiares, que a gente deve considerar, mas você buscando uma empresa especializada, que a gente oferece esse tipo de serviço aqui também, tá? Você vai conseguir fazer com que você tenha uma divulgação em formato acessível. E a forma de divulgação que você vai escolher para poder divulgar o seu evento, você deve pensar nela e pensar nos elementos de acessibilidade que poderão ser implementados para aquela divulgação chegar a todas as pessoas ou ao maior número possível de pessoas, tá? Então a divulgação é uma coisa só. Pensando no evento, ó, divulgação, já sei que vai ter um evento. Ok, então eu já vou ter as informações ali daquele evento na minha divulgação. Eu vou saber que dia vai ser, eu vou saber onde vai ser, eu vou saber o horário, eu vou ter todas as informações ali daquele evento, certo? Então, beleza. Agora, se as pessoas tiveram acesso a essa informação e decidem comparecer no evento, decidem participar do evento, e aí, como que vai ser isso? Como que funciona a questão da pessoa conseguir acessar esse evento? Ela vai comprar o ingresso, ela vai adquirir o ingresso? Como que vai ser essa forma de aquisição? Como que ela vai reservar uma entrada ou um ingresso ou acesso? Como que vai ser isso? Isso também deve ser realizado em formato acessível, tá? Utilizando os elementos de acessibilidade disponíveis para que as pessoas consigam realizar essa compra ou essa reserva com acessibilidade. Eu ainda nem cheguei no evento, ainda está na parte de preparação, beleza? Então, ok, a pessoa já conseguiu, ela já sabe do evento, ela já adquiriu o seu ingresso ou a sua possibilidade de acessar aquele evento. Agora chegou o dia lá, ela vai precisar participar daquele evento. Então, no seu planejamento, você tem que pensar nas maneiras você tem que pensar na dinâmica de como será a experiência das pessoas naquele evento. Então, pensando num show, eu vou trazer aqui a primeira premissa do método já, de como que vai ser a dinâmica de utilização do espaço. A pessoa já sabe que existe o evento, já comprou o ingresso, agora ela vai chegar no evento. Como que funciona essa experiência? A pessoa vai se deslocar até o local do evento. Então, essa forma de deslocamento, você tem que pensar em acessibilidade. Você tem que pensar que se a pessoa for de ônibus, quais são os locais que vai ter ali, os pontos de ônibus que existem próximo daquele evento. Então, existe ponto de ônibus próximo? Existe local para embarque e desembarque? Se a pessoa for de carro, existe um acesso preferencial? Existe estacionamento para a pessoa conseguir estacionar o carro? E nesse estacionamento existem vagas reservadas para a pessoa com deficiência, para a pessoa idosa? Aqui a gente já está entrando na parte de acessibilidade arquitetônica, que isso já é uma previsão que está lá na acessibilidade arquitetônica, que tem a ver com a acessibilidade do espaço. Então você tem que pensar, existe um estacionamento? Esse estacionamento ele é acessível? Ele tem lá as vagas especiais para a pessoa com deficiência física
mentira, pessoas com deficiência no geral, que não é só para pessoa com deficiência física, você tem as vagas reservadas para pessoa idosa, está na quantidade adequada, a quantidade dessas vagas vai ser prevista na legislação. Essas vagas estão sinalizadas adequadamente, conforme está indicado lá na NBR, lá no referencial técnico, lá na resolução do CONTRAN 236 ou na 303, entendeu? Então, esse tipo de situação da pessoa chegar, conseguir acessar o evento, é uma das situações que você deve pensar nos requisitos de acessibilidade. Ok, a pessoa já chegou, ela já tomou o ônibus, ela já desceu lá no ponto de ônibus próximo do evento, ou ela chegou de carro, parou no estacionamento, ou ela foi de carro, tem lá um local para embarque e desembarque, se ela vai de Uber, se ela vai de carona, enfim. Toda essa dinâmica da parte de acessar o evento você tem que pensar. Isso é o comecinho do que eu chamo da dinâmica de utilização do espaço, que é a primeira premissa do meu método, tá bom? O que mais? A pessoa conseguiu chegar, beleza, ela parou o carro, ela chegou. Como que vai ser o acesso para esse evento? Eu tô falando de show, né? Mas se fosse um congresso ou alguma coisa, o local para a pessoa se credenciar é acessível? O que é um balcão de atendimento? Eu tenho acessibilidade ali? Não tenho? Como que é a entrada? Eu tenho uma fila? Eu não tenho? Eu tenho um acesso preferencial para a pessoa com deficiência? Isso tudo eu tenho que pensar com relação à acessibilidade desse evento, ok. Então a pessoa já chegou, ela já parou o carro, ou ela já desceu do ônibus, já chegou lá na entrada, agora ela vai precisar, de fato, entrar, acessar as dependências daquele evento para fazer o que se faz naquele evento. A gente está trazendo aqui o exemplo do show. Todo mundo aqui já foi a um show, né, gente? Então você chegou, entrou lá. E aí, depois que você foi da porta para dentro, como que vai ser aquilo? Você vai precisar circular naquele espaço ali. Pode ser que você tenha diversos setores naquele show ali, naquele evento, naquele espaço que você esteja organizando. Então, todos esses diversos setores, por exemplo, eu tenho lá a área VIP, eu tenho Gente, já tem muito tempo que eu não vou no show, mas tem aquela parte na frente do palco que tem muito evento que separa ali, né? Então, todos os setores do evento, eu preciso atender a requisitos de acessibilidade. Você não pode, por exemplo, considerar que eu tenho um show, então eu vou ter esse local aqui exclusivo que vai ser para pessoa com deficiência, que vai ser, sei lá, na pista, ou vai ser, sei lá, na área VIP, ou vai ser na frente do palco, ou vai ser mais atrás no palco. Não, se você tem vários setores naquele evento, todos esses setores precisam atender a requisitos de acessibilidade, precisam ter uma reserva de espaços, de vagas para a pessoa com deficiência. Porque uma pessoa com deficiência, ela tem que ter a possibilidade, assim como qualquer pessoa, de escolher de onde ela vai querer participar daquele evento. Se é uma pessoa que vai querer participar lá na área VIP, beleza, ela vai ter o espaço lá onde ela quer participar. Se ela não quer, se ela quer ficar lá na parte da pista, ela tem que ter o espaço na pista para ela conseguir participar daquele evento. Entendeu? Então, todos os setores do evento precisam ter espaços reservados para a pessoa com deficiência. Agora, as características desse espaço, elas estão previstas aqui na NBR e estão previstas na legislação também, tá? Eu só vou concluir essa parte da dinâmica de utilização do espaço para a gente poder passar para a premissa seguinte. Então, ok, a pessoa conseguiu acessar o evento, chegou, já identificou o local, sabe que tem que ter um local reservado para a pessoa com deficiência em todos os setores daquele evento ali. E agora, a gente tem que pensar que a pessoa, por exemplo, beleza, eu cheguei aqui, eu vou querer ficar aqui na pista. Então, eu vou ter o espaço reservado aqui na pista para acomodar pessoas com deficiência. E tem que ter um espaço reservado literalmente, real. Acontece que uma pessoa que vai a um show, ela não chega simplesmente, fica no seu lugar ali parada, assiste o show e pronto, não. Ela tem muitas possibilidades de coisas que ela pode fazer ali naquele evento, assim como qualquer outra pessoa, tá? Então ela chega, ela vai ter um espaço que ela reservou ali para ela poder acompanhar o evento. Só que ela vai precisar, eventualmente, ir até um banheiro. Ela vai precisar ir a parte de alimentação para poder comprar uma bebida, comer alguma coisa. Então, todas as possibilidades que você oferece para as pessoas dentro daquele evento devem também ser oferecidas para a pessoa com deficiência
contendo elementos de acessibilidade, com a eliminação de barreiras, com a possibilidade de utilização. Então, você vai ter que ter um sanitário acessível, você tem que dar a possibilidade de a pessoa sair do espaço reservado para a pessoa com deficiência e se deslocar até o sanitário, e se deslocar até a praça de alimentação, e se deslocar no espaço como um todo. Então, deve ser um espaço acessível, livre de barreiras, pensando em como será a utilização, a experiência das pessoas naquele evento. Tá? Isso eu estou trazendo para o exemplo de um show, mas pode ser com qualquer outro tipo de evento. Se você está tratando de uma exposição, por exemplo, você tem que pensar em maneiras de a pessoa com deficiência conseguir ter uma experiência que você está proporcionando para todas as pessoas, entendeu? Então, é sair um pouco de si, e aí a gente entra na segunda premissa do meu método, que é o exercício de empatia. Então, depois que você consegue estabelecer todas essas micro etapas na experiência com aquele evento ali, que foi como eu disse, a pessoa teve acesso à divulgação, a pessoa adquiriu o ingresso, a pessoa foi até o local, entrou, acessou o espaço reservado para a pessoa com deficiência. Isso são as micro ações que as pessoas vão tomar dentro do evento como um todo. Ela saiu, foi se deslocar até para a praça de alimentação, ela teve a possibilidade de visitar os bastidores, então ela tem que ter acesso aos bastidores, esse acesso deve ser acessível para todas as pessoas, tá? Então todas essas possibilidades que você oferece dentro de um evento devem ser acessíveis de modo que possam ser realizadas também por pessoa com deficiência. E agora entrando na segunda premissa do método, que é o exercício de empatia, todas essas microetapas devem ser possíveis de ser realizadas por pessoas com as mais diferentes condições, com as mais diferentes possibilidades. Então você tem que pensar em todas essas tarefas, considerando que seja uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência, pensando se for uma pessoa com deficiência visual, como vai ser essa experiência, pensando na pessoa com deficiência auditiva, pensando na pessoa que tenha mobilidade reduzida, tenha deficiência física, esteja numa cadeira de rodas, use muleta. Então todas essas possibilidades de tipos de pessoas que podem frequentar o seu evento, você tem que tentar realizar essa experiência considerando todas essas possibilidades, entendeu? Então, se você já conseguiu perceber, não, aqui se for uma pessoa nessa condição não vai conseguir acessar, já tem alguma coisa errada. Você tem que conseguir dar a possibilidade de as pessoas realizarem todas aquelas ações que se fazem em um evento, mesmo que elas tenham algum tipo de deficiência, independente da condição, tá? E a partir disso a gente entra na terceira premissa do meu método, que é o mapa da acessibilidade, que é você dominar o referencial técnico e saber, dentro do que eu tenho disponível aqui na legislação e nas normas, quais são os elementos de acessibilidade que eu vou poder oferecer para tornar essa experiência possível, entendeu? Aí entra você saber qual é a norma que você vai utilizar, qual é a legislação que você vai utilizar, e esse referencial, ele vai estar distribuído em muitos documentos. Por exemplo, eu vou trazer para vocês aqui, ó, já estou até aberta aqui eu tenho uma parte que vai falar muito bem sobre isso, lá na NBR 9050. Vou falar para vocês aqui, ó, acessibilidade, cinemas, teatros, auditórios e similares, tá? Aqui, nesse item 10.3 da NBR 9050, que a 9050 é a norma principal da acessibilidade, vai tratar de acessibilidade para edificações e equipamentos urbanos, você vai ter muitas indicações de como que você vai realizar as adequações no seu evento para possibilitar que as pessoas tenham uma experiência semelhante, para que todas as pessoas consigam realizar aquilo que se faz naquele evento que está sendo proposto.
Entendeu? Então, se você pegar aqui, esse item 10.3, ele vai falar de cinemas, teatros, auditórios e similares. Então, você pode pegar os conceitos que estão aqui e extrapolar para o seu evento específico aqui. Pensando no espaço físico do seu evento aqui, em como que você vai precisar fazer. Então, tem aqui, ó, os cinemas, teatros, auditórios e similares, incluindo locais de evento temporário, que pode ser o caso de um show, mesmo que para público em pé, devem possuir, na área destinada ao público, espaços reservados para pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, atendendo às seguintes condições. Então, quando você vai planejar, buscar um espaço para realizar o seu evento, você tem que buscar. Aqui a NBR é um exemplo de um material técnico que você vai utilizar para poder conseguir proporcionar que o seu evento seja um evento acessível, e você vai ter aqui todas as características necessárias para você realizar um evento de modo que o seu espaço físico seja acessível. Então, essa questão que você falou, Luciano, não sei se você está aí ainda, hein, Luciano, que você falou no caso da sua cidade lá, que tinha um espaço reservado para pessoa com deficiência, mas era um espaço ali que as pessoas não conseguiriam ter acesso às outras funcionalidades ali do evento. Com certeza é uma falha na acessibilidade do evento e que deve ser repensada, tá? Com os organizadores. Agora, se você viveu essa experiência, que não foi uma experiência acessível, que você de fato encontrou muitas barreiras, que você percebeu a falta de acessibilidade, é necessário que você comunique isso aos organizadores do evento. Porque pode ser que uma pessoa que esteja organizando o evento ache que aquilo que ela está fazendo já esteja atendendo, suprindo as necessidades dos participantes daquele evento em relação à acessibilidade. Então, se você viveu essa experiência e teve dificuldades, ou viu que não era acessível, ou achou que teria que precisaria de ter outros recursos além dos que já estavam disponíveis, você deve comunicar à organização do evento. Você deve comunicar, buscar realizar uma transformação para que isso não aconteça novamente. Então você deve comunicar isso. Se isso não resolver continuar sendo da mesma maneira, você deve buscar os meios para que você de fato consiga exercer o seu direito à acessibilidade, não só nos eventos, mas em todas as atividades da sua vida diária, tá bom? Então, assim, ó, vou trazer uns exemplos aqui para vocês. Você tem aqui, ó, já li o primeiro parágrafo aqui que vai falar as condições, aqui, ó, espaços reservados para pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, atendendo às seguintes condições. Vou trazer aqui algumas características de espaços para pessoa com deficiência em eventos que estão aqui na NBR 9050. Estar localizados em uma rota acessível vinculada a uma rota de fuga. Então, aquele espaço reservado para pessoa com deficiência que deve estar presente em todos os setores daquele evento, deve ter essa característica de acessibilidade, estar localizado em uma rota acessível. Parece óbvio, né, gente? Mas muita gente não pensa nisso. Eu tenho um espaço aqui, mas como que vai ser o trajeto que uma pessoa com deficiência vai fazer para acessar aquele espaço ali, para sair daquele espaço e utilizar as outras funcionalidades do evento? Então, isso deve compor essa rota acessível, que deverá também estar vinculada a uma rota de fuga. Letra B. Estar distribuídos pelo recinto, recomendando que seja nos diferentes setores e com as mesmas condições de serviço, conforto, segurança, boa visibilidade e acústica. Foi o que eu disse. Você deve ter aquele espaço reservado ali nos diferentes setores do evento, tá bom? E esses locais distribuídos pelo recinto, você vai pensar o seguinte: se eu tenho um espaço aqui que está mais na frente do palco, para pessoas que vão ter uma experiência melhor do evento, eu preciso reservar aquele espaço
algum espaço dentro daquele setor para pessoa com deficiência com essas características de acessibilidade que estão previstas aqui. Eu tenho que ter boa visibilidade, eu tenho que ter as mesmas condições de conforto e serviço. Então, às vezes, um serviço que vai estar sendo oferecido em uma área VIP vai ser um serviço diferenciado. Então, uma pessoa com deficiência deve ter a possibilidade também de acessar aquele setor que vai ter um serviço diferenciado. E vai ter que ter a possibilidade de acessar também setores que vão ter outros tipos de experiência. Por isso é importante você ter espaços reservados para pessoa com deficiência em todos os setores daquele evento que esteja sendo realizado, tá bom? O que mais? Ter garantido no mínimo um assento companheiro ao lado de cada espaço reservado para pessoa com deficiência e dos assentos destinados a pessoa com mobilidade reduzida e pessoa obesa. Então, se você tem aquele espaço reservado para pessoa com deficiência, você deve garantir que a pessoa consiga ter a possibilidade de ter um acompanhante. E fala, por exemplo, se é um teatro ou um cinema, você tem que ter aquele assento reservado para pessoa com mobilidade reduzida e tem que ter também o assento companheiro para que ela possa ter um acompanhante que fique próximo a ela. Se você tem nesse mesmo local, você tem que ter além do assento para pessoa com mobilidade reduzida ou para pessoa obesa, você tem que ter também o módulo de referência, que é o espaço sinalizado no piso com 80 por 1,20, que vai ser aquele espaço para a pessoa em cadeira de rodas conseguir participar daquele evento. E esse espaço para a pessoa em cadeira de rodas também deve dispor de um assento companheiro. Então, você tem que considerar que tem a pessoa com deficiência e tem também o seu acompanhante. Não é que, eu fui, você vai no show, você vai sozinho? Não, você quer ir com seus amigos, você quer ficar junto das pessoas que você gosta, você vai convidar alguém para ir com você. Então, não é assim, eu fui no evento, fui no show, eu vou ficar aqui nesse espaço reservado para pessoa com deficiência e você, meu acompanhante, vai ficar lá longe, lá distante de mim, não vamos ter essa experiência junto. Não. Deve haver a possibilidade de a pessoa com deficiência estar sempre junto do seu acompanhante. E isso é uma característica fundamental também para a acessibilidade em eventos, tá bom? Tanto eventos para pessoas de pé, como fala aqui, quanto eventos para pessoas sentadas, que você vai ter aqueles assentos reservados e o espaço reservado para pessoa em cadeira de rodas. O que mais? Estar instalados em local de piso plano horizontal. Então, esse espaço para pessoa em cadeira de rodas e também o espaço para pessoa com deficiência, o assento reservado para pessoa com deficiência, deverá estar em um local de piso plano, para a pessoa ter mais segurança, né? Deixa eu ver o que você está falando aqui, Luciano. Eles até reservam um espaço, mas está longe de tudo isso que você mencionou. Aqui está mais para segregação que inclusão. Isso pode acontecer com alguma frequência, mas o nosso papel em garantir os nossos direitos está em fazer o papel de chato mesmo. Eu não tenho problema nenhum em ser a nojenta e ser a bruxa, que eu sempre vou lá e falo alguma coisa. Se eu vejo alguma coisa que está, ainda mais eu que conheço a legislação, conheço as normas, e é importante também nós como pessoas com deficiência, eu falo por causa da Laurinha, tá, gente? Que eu tenho a minha filha que tem deficiência, tenho o meu enteado que tem deficiência aqui também. Então, sempre que eu vivo alguma experiência com ela de falta de acessibilidade, eu manifesto isso para a pessoa responsável e dependendo de como for aquilo, a gente tem que buscar os meios necessários para transformar aquela realidade. Então, se você vive experiências recorrentes de falta de acessibilidade em eventos, cabe a você ir lá, registrar tudo, filmar tudo, fazer um boletim de ocorrência que seja, buscar os órgãos competentes, buscar a prefeitura, fazer uma denúncia, olha, fui no evento tal, registrei tudo, não tinha acessibilidade, porque aí você vai conseguir fazer alguma coisa para que aquilo não se repita e transformar a realidade dos eventos que são realizados. E você tem que saber quais são esses meios. Então, esse simples fato de você ir lá reclamar com os organizadores, falar, alertar, mostrar as dificuldades para os organizadores, é uma coisa. Mas pode ser que isso não tenha tanta efetividade, porque é o organizador que vai ser o responsável por possibilitar aquela parte de acessibilidade. Então, pode ser que aquilo de fato não aconteça. Então, o que mais você pode fazer? Você vai lá,
você registra tudo, porque hoje em dia a gente tem essa facilidade de todo mundo tem um telefone aqui que consegue ir lá e tirar foto de tudo, e filmar tudo, e fazer um boletim de ocorrência. Olha, estou fazendo um boletim de ocorrência para registrar. É para registrar um fato, não é para fazer uma denúncia. É para, olha, fui num evento, estou registrando aqui que eu tive uma experiência de falta de acessibilidade, e pega aquela informação e deixa registrado. Deixa os organizadores saberem que você tem esse boletim de ocorrência. Entendeu? E aquilo é uma formalização do que você vivenciou. A partir daquilo ali, você pode buscar a prefeitura que vai eventualmente autorizar aquele evento. Você pode buscar o Ministério Público para falar, olha, eu fui num evento que não tinha acessibilidade. E aí, que tem alguma parte aqui que trata disso? Provavelmente vai ter. Então, a gente tem que entender quais são as ferramentas que nós temos disponíveis para transformar essa realidade. Porque se a gente vive as experiências e fica achando ruim aqui com a gente mesmo, só com o nosso meio que nos cerca, fui num show ali, foi ruim porque não tinha acessibilidade, tinha um espaço lá e eu não consegui ir ao banheiro, eu não consegui buscar uma bebida que eu queria. Se a gente reclama só para isso, não gera nenhum tipo de transformação. Então a gente tem que entender quais são os recursos, a gente tem que entender que isso é um direito, não é nenhum favor que organizadores de evento fazem para as pessoas em tornar eventos acessíveis, é um direito previsto na legislação. Então você tem esse embasamento legal para você conseguir buscar esse tipo de transformação, mas nós temos que de fato entender quais são as ferramentas que a gente tem disponíveis e entender quais são as exigibilidades dentro de um evento acessível, dentro de qualquer outra atividade que você for exercer na sua vida como pessoa com deficiência, entendeu? Eu vou só citar mais alguns itens aqui para a gente já encerrar. Continuando aqui, eu já falei de alguns, de elementos que você precisa ter aqui nos eventos para que eles sejam acessíveis. Tá aqui na NBR 9050, aqui no item 10.3, tá bom? Falei, estar instalados em local de piso plano horizontal, isso eu já falei. O próximo, ser identificado no mapa de assentos localizados junto à bilheteria e sites de divulgação nas cadeiras para PDV, que é a pessoa com deficiência visual, PMR, que é a pessoa com mobilidade reduzida, e PO, que é a pessoa obesa, e no piso dos espaços reservados para pessoa em cadeiras de roda, nos padrões definidos em 5.3 e 5522, que são o modelo de sinalização que tem aqui na NBR 9050. Então, o que é isso? É o que eu disse para vocês. Você tem que pensar na acessibilidade desde lá atrás, desde a divulgação do evento. Inclusive, você tem que tornar essa divulgação acessível e tem que indicar nessa divulgação quais vão ser os elementos de acessibilidade que você vai ter no seu evento. E isso aqui inclui, se você tem um mapa de lugares do seu evento, um mapa de setores do seu evento, você tem que indicar, olha, o meu mapa de setores aqui, eu tenho esse espaço aqui que vai ser para pessoa com deficiência. Nesse setor. Nesse outro setor, o espaço para pessoa com deficiência vai ser esse aqui. E você precisa, de fato, garantir essa circulação aqui das pessoas para conseguir que todas as pessoas tenham uma experiência, a experiência que aquele evento está propondo, entendeu? O que mais? Deixa eu ver se eu falo mais algum aqui. Devem ser disponibilizados dispositivos de tecnologia assistiva para atender às pessoas com deficiência visual e pessoas com deficiência auditiva. Gente, quando eu falei lá da segunda premissa, do exercício de empatia, é muito comum a gente pensar em acessibilidade e achar que a acessibilidade é só para ter acesso de pessoa com deficiência física, pessoa com mobilidade reduzida. E, na verdade, a gente tem que pensar em todos os tipos de deficiência e de capacidades existentes. Então, vai existir elementos naquele evento que vai ser para a pessoa com deficiência física. Vai ter outros elementos que vão ser para a pessoa com deficiência visual, que vão ser para a pessoa com deficiência auditiva. E você deve dispor de todos os recursos para atender a todas as pessoas. Entendeu? Então, assim,
Para o cego, o que eu vou ter? Eu vou ter uma audiodescrição. E como que vai ser essa audiodescrição? Vai ter algum equipamento? Vai ter alguma coisa que a pessoa vai conseguir utilizar para ter acesso a essa audiodescrição? Então, isso deve ser pensado para aquele evento. Como é que vai ser para a pessoa com deficiência auditiva? Eu vou ter a interpretação em Libras? Vou ter interpretação em Libras. É um elemento de acessibilidade para a pessoa com deficiência auditiva. Não, eu não tenho intérprete de Libras, não. Eu tenho a legendagem em tempo real. Também vai ser um outro recurso. Entender como é que funciona a questão da deficiência. Se você pensar na pessoa com deficiência auditiva, você vai ter as pessoas que vão se comunicar por meio da Libras, que é a língua brasileira de sinais, e você vai ter pessoas que vão ser deficientes, pessoas com deficiência auditiva, e que não vão se comunicar por Libras. Vão ser pessoas que vão se comunicar, que são surdos oralizados e que conseguem se comunicar fazendo leitura labial. Então tem muitas possibilidades e você deve atender a todas elas, entendeu? Então todos os recursos de acessibilidade devem ser disponibilizados, não só a acessibilidade do espaço, mas a acessibilidade considerando equipamentos de tecnologia assistiva e um principal, que eu considero um elemento fundamental da acessibilidade, não só para eventos, mas qualquer outro tipo de acessibilidade, que é a eliminação de barreiras atitudinais. A atitude das pessoas faz toda a diferença. Tá? Então existe essa barreira também, e que as pessoas que estão ali trabalhando na execução daquele evento, trabalhando para que aquele evento ocorra, devem também ser treinadas para entender como que elas vão fazer para ajudar aquele público a viver a experiência que aquele evento está propondo. Então, a acessibilidade atitudinal é algo que vai fazer toda a diferença. Entender como que vai ser o tratamento que você vai dar, se for uma pessoa com deficiência visual, se for uma pessoa com deficiência auditiva, deverá ter eventualmente um intérprete de Libras. Então, todos esses recursos devem ser disponibilizados tanto para o evento, que é o tema dessa live aqui de hoje, como para a acessibilidade de maneira geral. Então eu falo que quando você começa a utilizar esse tipo de percepção para acessibilidade, que é um tipo de percepção que a gente vai treinar, a gente consegue treinar isso, é uma possibilidade de você sair um pouco do que está escrito ali na letra fria da norma. O referencial técnico ele é vastíssimo. Então, há muitas leis, há muitas normas que a gente deve compreender para poder trabalhar a acessibilidade, mas uma maneira de você conseguir realizar esse trabalho da acessibilidade de uma maneira mais natural, é você sair um pouco do cabresto da norma e do referencial técnico, foi o que eu disse já um tempo atrás, e fazer esse exercício de trabalhar a sua percepção, trabalhar a sua sensibilidade, de entender que se trata de pessoas, que se trata de experiências que estão sendo ali proporcionadas para as pessoas e fazer com que isso seja realizado pelo maior número possível de pessoas, tá bom? O que mais que você mandou aqui? Oi, Rafael, tudo bem? É uma questão de educação e conhecimento. Ao longo do tempo, a população se adapta. Divulgação melhora a consciência. Com toda certeza, com toda certeza. Porque isso é um processo. E, na verdade, eu vejo essa evolução da questão da acessibilidade de uma maneira muito, muito cristalina. Porque eu vivi muitas experiências de falta de acessibilidade aqui com a Laurinha e hoje eu vejo que já houve uma transformação. E eu percebo que o mundo caminha para uma transformação cada vez maior. E cada um de nós tem que entender qual é o nosso papel nesse processo. Então, isso que eu estou fazendo aqui, por exemplo, é algo que eu não fazia há um ano atrás. Então, eu domino esse conhecimento técnico que faz parte do meu trabalho aqui, eu já trabalho com isso há muitos anos, e eu vi essa carência da informação técnica, decidi fazer isso. Cada um de nós vai ter um papel. Então, se você é um profissional da construção, se você é um arquiteto, se você é um engenheiro, se você é um designer de interiores, técnico de edificações, um profissional que vai ter acesso a conseguir transformar esse tipo de realidade, que inclusive é uma obrigação legal também dos profissionais, você deve buscar se informar
para você projetar atendendo requisitos de acessibilidade, mais os requisitos que estão lá na norma. Não é acessibilidade de achismo, de pensar, não, que eu tenho que pôr uma rampa, que eu tenho que pôr um bisotátil, tá tudo certo. Não, a gente tem que buscar o conhecimento, buscar a informação certa para transformar a cada dia a realidade dos espaços e a realidade dos mundos das pessoas que vivem dia sim, dia também, sofrem pela questão da falta de acessibilidade. Então, cada um vai ter um papel e isso é importantíssimo para a sociedade como um todo, tá bom? Só assim que a gente vai viver e presenciar essa transformação de uma maneira cada vez mais rápida para facilitar, trazer mais facilidades para a vida de todas as pessoas, não é verdade? Gente, então, por hoje foi isso. Falamos sobre acessibilidade para eventos. Se você tem algum tema da acessibilidade que você tem dúvida, que você gostaria de saber um pouco mais, pode mandar para mim, manda no direct. Eu vou colocar na minha programação de temas que eu faço aqui nas minhas lives. Eu faço lives semanais às quartas e às sextas. As quartas eu estou reservando para essa questão da acessibilidade, dessa parte mais técnica. Às sextas-feiras eu ainda estou respondendo as perguntas dos participantes do meu último evento, que foi o curso gratuito de acessibilidade na prática. Então, ainda estou respondendo. Então, assim, como é um tema de interesse de muitas pessoas, é o meu interesse também atender, responder a dúvidas que vocês eventualmente tenham aí, tá bom? Então, deixa eu acenar para as pessoas aqui. Ó, Moradia Inclusiva acenou. Souza VJJ acenou. Caos Trower acenou. Acenou. Ana 30 Angélica entrou. Luciano Baixinho. Luciano, tá vendo? Respondi a sua pergunta, Luciano. Ficou satisfeito aí com a resposta? Espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha, de fato, respondido essas dúvidas que você tem sobre acessibilidade para eventos aí. Precisando, manda aqui que a gente faz mais material aqui para vocês, para esclarecer questões de acessibilidade. Rodrigo Barroso 13, Manu Sena, Daniel Tisser, Sérgio Barbosa, engenheiro Cláudio Tigner também. E eu acho que é isso aí, gente. Vejo vocês na sexta-feira e é isso. Um beijo para vocês.